Sobre a minha experiência em estudar e morar na França, nossa, tem muita coisa para contar. Eu costumo dizer que ter morado, ter vivido na França é uma das 3 experiências místicas que eu já passei na vida. Por que eu falo que é uma experiência mística? Porque o conceito de experiência mística em si é quando você muda a sua percepção de mundo, a maneira como você vai ver o mundo, a maneira como você vai entender o mundo. Então eu tive, até hoje, 3 experiências místicas na minha vida. A primeira delas, quando eu fiz filosofia. Então fazer filosofia abriu as minhas perspectivas de compreensão de mundo, mudou a maneira como eu olho o mundo, como eu olho a vida. Eu costumo dizer que a gente passa a olhar a vida de forma esquizofrênica, como se tivesse várias vozes na nossa cabeça sinalizando alguma coisa. Então acontece algo, você fala, mas o Kant pensaria isso, o Platão teria dito isso. Então ter feito filosofia mudou a minha compreensão de mundo. A segunda experiência mística que eu tive na vida, eu acredito que quem tem filho aí sabe, foi ter a minha filha. Então, quando a gente tem filho, tudo que você sabia sobre o mundo é resetado. Você tem que olhar o mundo e recompreender e se posicionar no mundo com esse novo papel que se passa a ter na vida. E a terceira experiência mística, sem dúvida alguma, foi ter morado na França. O meu jeito de estar no mundo, o meu jeito de compreender a vida, o meu jeito de se posicionar frente às questões até políticas, foram alteradas em função dessa experiência. Por que não dizer, então, uma experiência mística? Eu morei na França em todo o ano de 2011. Lá eu tive a oportunidade de estudar na Université de Lille, no norte da França, onde eu estudei um pouco de filosofia, eu estudei um pouco de direito. Eu vi formas diferentes, né, de se ensinar, formas diferentes de se aprender, e um posicionamento crítico muito próximo também daquilo que a gente tem nas nossas universidades brasileiras. Então foi uma conversa muito boa do ponto de vista acadêmico com a França. Lá eu tive a oportunidade também de conhecer várias culturas, porque a França é um país acolhedor, né? Então acolhe diversas culturas, então eu tive a oportunidade de ter contato com diversas experiências, de pessoas de várias nacionalidades, né? E dentro da universidade, eu tive a oportunidade também, através da universidade, de trabalhar no escritório La CIMAD, que é uma associação nacional na França que acolhe e trata dossiês de estrangeiros que estão no território francês. Então foi uma experiência, eu costumo dizer que hoje no Brasil nós trabalhamos também recebendo estrangeiros, né? E um pouco da maneira humana e da maneira ética com que nós tratamos os nossos clientes. Hoje eu aprendi muito no escritório da França. Não interessava a nacionalidade daquela pessoa, não interessava os recursos materiais que aquela pessoa tinha, a gente estava diante de um ser humano e era preciso fazer para aquela pessoa, com todo o conhecimento técnico e com todo o tratamento ético, humano e respeitoso, o melhor possível para aquela pessoa. Isso do ponto de vista burocrático. E é exatamente isso que a gente faz hoje no nosso escritório. Nós acolhemos as pessoas estrangeiras, brasileiros, que querem ter a experiência de ser estrangeiro em outro país, né? E os estrangeiros que estão no nosso país. E essa ponte que a gente faz de quem está indo, de quem está chegando, eu costumo até brincar que a gente é um aeroporto de burocracias, né? Tem gente chegando, tem gente saindo, mas esse movimento de chegar e esse movimento de sair, ele tem que ser feito de forma ética, de forma segura e com a melhor qualidade técnica possível para atender os nossos clientes. Então hoje, quando eu recebo um estudante que quer estudar na França, né, um brasileiro que quer estudar na França, eu me vejo lá em 2011, pegando a minha malinha e indo para a França. Então eu preparo essa pessoa não só do ponto de vista burocrático, dos carimbos, dos formulários, de todo um caminho burocrático. A palavra burocracia vem da França, burocracia. Então tem que saber que vai enfrentar uma burocracia, que tem todo um formulário, que tem um carimbo, que tem toda uma série de coisas que tem que ser feito, um selo online que você vai ter que comprar para que seu dossiê esteja correto. Então é mais do que falar disso, eu preparo também esse estudante explicando para ele do impacto cultural que a gente vai ter. É claro que a cultura brasileira
ela tem muita influência, né, e tem muitas trocas muito boas com a França, sempre tivemos, isso é muito bom, e é uma cultura muito próxima da nossa, mas é um outro país, é uma outra cultura, é um outro clima, né? Eu me lembro que em 2011, quando eu cheguei, recentemente meu marido estava me perguntando, quando você chegou na França, o que você sentiu? Eu falei, frio, estava muito frio. Então, há uma de que época do ano que você vai chegar, como é que você vai estar preparado, que tipo de roupa, como que você deve se comportar diante até de uma questão climática, né? Então tem que ter essa atenção. Então cheguei, um frio danado, botei o meu motor e segui a minha vida. É mais ou menos por aí. Tem que se explicar também de questões, por exemplo, se você, na universidade daqui, né, me formei na UFMG, você está estudando, você quer ir ao banheiro, você levanta, você vai ao banheiro e volta. Não tem problema nenhum. Isso na França não existe. Né? Não existe você chegar, por exemplo, dando alguns exemplos, né, gente? Você chegar para a aula e a aula já começou, você não vai entrar, é extremamente deselegante. Então você vai ter que chegar no horário, que são coisas muito, sim, que a nossa cultura tem essa tolerância, né? 15 minutos de atraso, para a gente nem é atraso, 15 minutos na França, não pode. Então você tem que estar preparado para chegar um pouquinho antes, para estar na hora, no lugar, por exemplo. Então são esses detalhes, assim, diferenças culturais também que a gente sempre conversa. O quanto você vai gastar se você for morar em tal ou tal região, o que se recomenda que se faça, quais são os melhores contatos para se alugar um apartamento. Então é mais do que só a questão burocrática. A questão burocrática a gente cuida dela com muita especialidade técnica, mas é preciso também pensar que você está tratando ali, não é só um dossiê, não é uma pilha de papel, né? A gente está tratando ali de uma pessoa que, assim como eu, lá em 2011, vai chegar numa outra cultura, num outro contexto. Então eu gosto de conversar com os meus clientes também sobre essa questão. Eu até costumo falar assim, agora quem está falando não é advogado, mas deixa eu te preparar para isso aqui, e aí a gente conta como é que vai funcionar isso lá. Em relação ao aprendizado do idioma, eu me preparei um pouco, né, antes de ir para a França. Fiz a proficiência formal, que é a proficiência que a universidade aplicava na época, para mostrar que estava apta a me inserir na cultura francesa. Mas eu fui aprender francês de fato estando lá. Então foi com a imersão mesmo na cultura francesa. Lá que eu aprendi, às vezes, uma palavrinha que no dia a dia você não vai ouvir em livro, né? Uma coisa que eu fazia muito era ouvir rádio, porque cada um tem uma forma de aprender uma língua, né, um idioma, e você tem que descobrir qual é a sua forma. A minha forma de aprender é, sobretudo, ouvindo. Né? Para mim, você começa a comunicar a partir do momento que você ouve. Né? Ouvir é essencial, isso para mim, para o português também, né, que é a minha língua nativa. Se eu não ouço o outro, eu não sei de que modo eu vou me posicionar naquele diálogo. Né? Uma coisa quase que do Habermas lá, né, de que o diálogo ele pode construir ali uma pacificação, uma comunicação muito interessante. Então, em qualquer idioma que eu estiver comunicando, eu acho que o mais importante é ouvir. Então, quando eu estava aprendendo francês, eu ouvia muito rádio, porque eu acho que rádio tem uma linguagem um pouquinho mais informal, então você acaba aprendendo, fala rápido, então você acostuma os ouvidos a ouvir, a entender aquela cultura, a entender palavras que não vai estar no dicionário, mas que as pessoas usam para se comunicar no dia a dia. E hoje eu posso dizer que eu me comunico muito bem em francês. E em todas as outras línguas com as quais eu consigo me comunicar, é sempre dessa forma, é sempre através do ouvido. É claro que morando no país, né, você vai ter contato ali com a cultura e você vai poder vivenciar experiências culturais assim, muito interessantes. No tempo em que morei na França, né, e até hoje, quando estou lá, tem alguns aspectos que me chamam muita atenção, que eu acho muito louváveis da cultura francesa. Uma delas é a capacidade de discussão sem sair ofendido da discussão. Então, uma coisa que nós brasileiros temos um pouco de dificuldade. Então, você vai sentar para um almoço, para um jantar, você pode discutir política e qualquer assunto e se posicionar e no final está tudo bem. Né? Não se sente ofendido por trocar ideias,
E isso eu acho, sim, fenomenal. É uma das coisas que eu admiro muito na cultura francesa, essa possibilidade de discussão. Então, muitas vezes você está assistindo um programa de TV, por exemplo, e você vê que os jornalistas, eles questionam, eles perguntam, eles se posicionam. Isso também eu acho muito interessante. Eu acho muito louvável a possibilidade de poder exprimir o que se pensa e colocar em jogo, né, num debate, numa dialogia ali, as ideias e construir, quem sabe, a partir daquela discussão, novas ideias, né, novos pontos de vista. Então isso eu acho muito interessante. Uma outra coisa que você vai ter morando na França é a proximidade com outros países. É claro que a França em si é um país pequeno, me parece que do tamanho de Minas Gerais, mas muito diverso, do ponto de vista da geografia, do ponto de vista cultural, uma diversidade enorme. Mas você vai estar perto também de vários outros países. Então você vai ter a oportunidade de viajar durante as férias, né, para conhecer outros lugares, ou a própria França, se for de interesse. Né? No tempo em que eu estive lá, eu lembro que tinha uma associação de estudantes, e a cultura francesa é muito baseada em associações, o que é muito bom, que isso é a organização da sociedade civil para buscar direitos, para efetivar direitos. Né? Então tinha uma associação na universidade que juntava os estudantes para fazer excursões. Os países são muito pertinhos, então você ia de ônibus, ia de trem, e fazia excursões muito interessantes. Eu conheci Luxemburgo, Bélgica, Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha, uma porção de países, porque está muito pertinho. Nós brasileiros, nós estamos acostumados a viagens longas, porque o nosso território é enorme. Então você chega na Europa, se deixar, a gente conhece a Europa inteira em algumas férias, porque para nós não é cansativo, a gente já está acostumado. Então essa também é uma coisa que eu acho que é muito agregadora para a nossa cultura brasileira, nessa troca com a França. E uma coisa muito interessante, recentemente eu estava num almoço com umas francesas que estão em Belo Horizonte, e a gente trocando, né, as ideias, como que era eu estar lá, como que elas estão aqui. E aí uma coisa muito engraçada quando a gente estava conversando sobre o clima, é que aquilo que a gente estuda na escola sobre as quatro estações, eu só fui entender quando eu estava lá. Ah, então é isso, esse negócio dos dias mais curtos, é isso? É 6 da noite, 10 da noite ainda está com sol aqui? É isso? Então, é dias mais longos no verão, então é isso, sabe? A neve e tudo mais, essa diferença de estações que você estuda nos livros, né, e dependendo da região que você está no Brasil, você não vê essa mudança de estação tão marcada como a gente vê quando você está morando na França. Isso eu achei muito legal, muito interessante também. E que muda, né? Você está acostumado ali com sol até 6 da tarde, de repente você tem sol até 10 da noite, dá uma perturbada, assim. Você precisa de recalcular a rota e reentender o que está. Conselhos para quem está indo estudar na França. Eu diria para estudar línguas, se preparar, porque a comunicação é muito importante, nós somos seres da comunicação, então se fica sem comunicar, vai te prejudicar de alguma forma, então comunicar é essencial. Depois eu diria para conversar com quem já teve essa experiência, porque quando você conversa com alguém que já teve uma experiência similar à sua, você evita uma série de problemas que você teria se não tivesse conversado. Então, se você não conversa, você vai enfrentar uma série de problemas que, se tivesse conversado, você iria evitá-los. E por fim, se está dentro da sua possibilidade, converse com um especialista no assunto. Nós estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem, e como eu disse, tanto do ponto de vista burocrático quanto do ponto de vista de vida mesmo. E se joga nessa experiência. A França é muito interessante, vale muito a pena fazer essa troca, essa conexão com a França.